Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Hoje, excepcionalmente, na quinta, né? Apesar que isso aconteceu semana passada, e semana que vem será na terça-feira. Então, semanalmente, para não dizer exatamente o horário, mas deveria ser na quarta-feira, 20 horas, mas como o final de ano está uma loucura, então, hoje, às 19, na quinta, semana que vem, às 19 ou 20 horas, ainda não decidi, na terça-feira. Né? E depois voltaremos à programação normal. Então essa live só é possível a mentoria do Jorge, meu amigo da Companhia dos Tapetes, Estúdio Esmaga, com meus microfones maravilhosos, quem mais? Isso, ao amor da minha Nayara, meu amor, seja bem-vinda, e ao Deus Altíssimo, e aos que me assistem, né? Esse público maravilhoso que sempre está fazendo um comentário e assistindo às minhas lives. Sejam todos bem-vindos, né? Então, eu fiz uma chamada falando de como iniciar, como você deve pensar para fazer improvisação, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou tocar uma música, né, num estilo americano, funk americano. Então, o que acontece? Eu vou usar uma escala mais definida e algumas coisas por fora e já comento em seguida. Então, com vocês, um funk. Enquanto o pessoal vai chegando, vai curtindo aí, né? Enquanto vocês vão entrando e vão curtindo, preparando a pipoca e a paciência, eu vou fazer, então, um improviso para vocês num funk americano, que eu gosto muito, inclusive. Não é funk carioca. Deu para notar que foi um improviso bem tranquilo, bem harmonioso, uma música para relaxamento de estruturas de concreto, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Então, nessa live eu falei que eu iria comentar sobre como você deve se portar, pensar e começar os seus estudos e desenvolver também, ou se você já faz o quê? Se você já improvisa. Então, improvisar é fazer algo inédito, é fazer algo que não está pronto, senão você não está improvisando. Então, o que eu fiz agora? Eu usei uma escala central, né? Novamente uma pentatônica, dando ênfase ao modo menor dela, né? Usei alguns movimentos que eu conheço que produzem som. É como a fala, digamos assim, você sabe como movimentar a língua, a garganta e os lábios e a mandíbula para produzir certas palavras, ou sons, né? A, o, i, a. Pode ver, você muda o formato da cavidade, né? Aqui eu mudo a posição que eu quero. Se eu treinar bem, com velocidades diferentes. Se eu não tiver grande técnica, com velocidades menores.
Se eu for um virtuoso com movimentos complexos super velozes. Se eu for um virtuoso com uma harmonia riquíssima. Né? Então, quando eu falo em improvisar, é você criar alguma coisa por si só. Então, digamos que você possa criar alguma coisa por si só assim. Você está repetindo um pequeno estudo, um estudo de um formato de escala, e está sem forma. Não tem forma. Não tem forma melódica, não tem forma rítmica, não está preso a uma... até que o pedaço de escala e o arpejo está preso a uma harmonia. Mas é um modo mais simples, primitivo, primário, eu não sei qual seria a palavra exata. Só que a partir do momento que eu começo a desenvolver vou fazendo experiências, experimentando e testando movimentos, seja num teclado, seja numa guitarra, seja num violão, num trompete, numa flauta, qualquer instrumento, né? Até instrumentos percussivos. Então é mais fácil? Vai tocar uma bateria para você ver como é fácil. Não é nada fácil. A independência de movimentos é absurda. Piano também. No nosso caso, que se fala de independência, na verdade eles são relacionados. Esse dedo está relacionado aos outros, então eles trabalham em conjunto. Não independente, mas vinculados. Eu acho que essa seria a palavra certa. Então, quando você vai improvisar, você tem que tentar fazer, então, algo por si só. Então você está dizendo que improvisar não precisa estudar? Não. Você precisa estudar mais, cada vez mais, para ter técnica no instrumento, para ter ideias sonoras, conhecimentos teóricos, ideias melódicas, como se fosse uma linguagem, falando novamente. Você tem que saber o que a palavra significa, qual é o sentido dela, o sabor. De novo, um cozinheiro musical. Então, quando você aprende a misturar ingredientes e com receitas que produzam um resultado bom, isso torna-se prazeroso para quem está deglutindo, né? Para quem está ouvindo. Né? Então, o que eu fiz esse primeiro exemplo aqui foi bem diferente do improviso na música. Na música, eu usei frases rápidas, com Ré menor, pentatônico, escala de blues, um pouco de cromatismo, usei notas super agudas. Então eu fiz um pouco de tudo que eu sei que tem um sabor ácido ou apimentado ou quente, né? Entende? Se eu quiser tocar a mesma base, então, eu vou tocar a mesma base, só que de uma maneira educada. Observe. Observaram que eu fui mais sutil, talvez até mais romântico, mais adocicado. Eu usei uma maneira diferente de me portar tocando as mesmas notas. Eu toquei as mesmas notas que na primeira e no improviso, na abertura da live. Então o que acontece? Eu fiz isso intencionalmente, porque eu sei como que se comporta os movimentos, a sequência de notas, a maneira que eu assopro. Então você vem aprendendo isso, fazendo estudos, experiências, tendo paciência, mas estudando, tendo uma orientação boa. Eu conheço um bom professor. Tendo uma orientação, ideias boas. Abrindo a tua visão, então, ouvindo músicos, estudando, tendo uma orientação, né? E isso acaba fazendo com que a tua linguagem, as suas receitas tenham um bom efeito, certo? Eu sei que quando eu sopro com uma certa intensidade, movo a boca, posiciono a garganta, o meu sax tem uma intenção. Então eu poderia tocar uma nota assim. Nossa, ficou alto, né? Mas vocês perceberam, né? Buzina de bicicleta, sei lá, o calhambeque, não é legal.
Mas eu poderia usar a mesma intenção de divisão. Mudou completamente. Eu fiz o mesmo instrumento, a mesma divisão, só que eu afinei, eu pus um vibratinho educado, eu me expressei diferente. Então, peraí, para improvisar tem que fazer tudo isso de uma vez? Não. Você tem que saber organizar em estudo e fazer experiências. Então, em estudo é decorar música, tirar música de ouvido, estudar divisões, estudar escalas, arpejos, harmonia. Então é uma coisa imensa, infinita. Porém, quando você começa a tocar, então observe. Opa, eu cantei, eu entendi os dois movimentos sonoros. Aí cai naquela frase, mas professor, eu não sei distinguir os sons. Eu digo, mas claro que você sabe, você só não sabe que sabe. Então, pensem comigo aqui, uma escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Um arpejo dessa escala, a primeira, a terceira, a quinta e a primeira mais aguda. Qual que eu vou fazer? Isso foi uma escala ou foi um arpejo? Isso foi uma escala ou um arpejo? Percebem, você de tanto ouvir, e vocês ouviram pouquíssimo agora, você acaba armazenando o que é uma, o que é outra. E não consigo distinguir quais são os movimentos musicais, eles para mim parecem tudo iguais. Não, isso aqui para vocês é igual? Altamente perceptível a diferença. Claro, porque ritmo, sequência de notas, e está na memória. Então, um exercício ótimo de ouvido é quando você monta pequenas melodias simples, bem conhecidas. Essa é uma dica e um exercício que eu faço muito com os alunos. Por quê? Porque isso ajuda na percepção. Então, mas improvisar, se você não tem ouvido, é uma coisa lógica, em primeiro lugar, por movimentos dedilhados dos seus dedos. Se eu movo para cá, se eu aprendi a lógica do instrumento, eu vou abrindo um buraco de cada vez, vou fechando um buraco de cada vez, o que vai ocorrendo? Que som isso produz? Se eu pulo alguns buracos e volto, nisso que eu fiz foi escala e arpejo. Então você, então se eu fizer... que interessante, eu só não fiz saindo da primeira nota, mas o arpejo tem esse som. Era o mesmo arpejo, só que eu pus a sétima nota e a quarta eu terminei essa nota meio tom acima. Nossa, que bonito que ficou diferente. Estão entendendo? Você vai fazendo testes, estudando, fazendo experiências, você vai aprendendo os sabores. Porém, isso seria estudo. Tem o lado de liberdade, que eu acho que é muito importante. Eu sigo muitos músicos, professores e tudo, já tive muitos professores, e eu só ouvi um que falou assim, estude isso daqui e depois esqueça que você está estudando e use livremente. Use livremente. Brinque com o instrumento. Improvise. Entende? Brinque com o instrumento. Improvise. É como se fosse uma criança pequena com o dedinho no teclado, no piano. Faça assim uma proposta. Se você produzir várias musiquinhas, uma diferente da outra, a gente vai tomar um sorvete, uma chantagem emocional, a criança vai brincar no instrumento, vai fazer muitos ruídos, muitas coisas disformes, porque não tem estudo, não tem técnica. Mas no meio dessa brincadeira, se você fizer isso e observar isso por uns 3, 5 minutos, você vai observar, até gato faz melodia no piano. O YouTube está cheio de gatos tocando piano, porque pisaram aleatoriamente.
Então, esse aleatoriamente, essa brincadeira, digamos que seja um improviso. Só que o estudo, a técnica, vai fazer com que você ordene isso de uma maneira cada vez mais concreta, com receitas melhores e mais elaborada, mais profunda, mais complexa, ou não, porque você pode, como eu fiz a abertura no tema ali, bem complexo, com frases rápidas, e toquei depois bem simples, com notas mais lentas. Então, o processo que eu gostaria que fosse assim, geralmente treinado pelos meus alunos, improvise por você mesmo. Pegue o teu instrumento e fique brincando, sem regras, sem você imaginar alguma coisa. Faça experiências. Pô, se eu mexer esse dedo, ou eu apertar o dedo lá no piano, no teclado, assim, ou assado, qual é o sabor, qual é o som que me vem? Ah, eu consigo repetir? Ah, eu consegui perceber o que eu estou fazendo. Que coisa interessante. Se eu pegar este dedo, quando fecha, o indicador fechado, e o meu mediano no sax, eu estou fazendo um Lá e um Si. Um Lá e um Si. Eu aprendo o som que isso tem. Se eu fizer rápido, o som de um trinado, teoricamente esse é o nome disso, de uma nota aperta meio tom, um tom indo e voltando rápido, né? Já sei o que é um trinado. Entende? Você vai aprendendo o sabor auditivo e o significado disso, né? Mon ami Jérôme Le Compagnon, meu amigo pianista, o francês gaúcho de Curitiba. Seja bem-vindo, você não participava das minhas lives, né? Alex, Bill One Studio tá ali, muito bem, meu amor. Nayara tá ali, né, amor? Sejam todos bem-vindos, Jérôme. Você é uma satisfação, um parceiraço meu de música, que mora fora e vem para cá uma vez por ano. Vamos matar essa saudade, meu amigo. Voltando à aula. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que fazer coisas por você. O maior erro nesse momento agora não foi o que foi disforme. Foi também. Mas o que eu fiquei repetindo igual o tempo todo. Eu não criei uma variação de movimento. Eu não estou fazendo algo inédito, né? Eu estou fazendo algo repetitivo, não tive criatividade. Tinha um aluno meu antigamente que eu aprendeu algumas frases prontas, por exemplo, intervalo de terça, e ele, professor, estou improvisando. Ele fazia isso e mais uma frase o tempo todo na música. Ele subia, descia, fazia um pouco mais rápido, um pouco mais lento. Eu falei, olha, tem um sentido, é um movimento melódico, tem uma forma definida ritmicamente, você está dentro do tempo, mas você não está improvisando, você está fazendo um cálculo, você está fazendo algo treinado que não é inédito. A partir dos 5 segundos que você repetiu 10, já não é mais inédito, né? Então, o que acontece? Saber variar os movimentos, a velocidade, a direção, a duração das coisas. Por exemplo, essa mesma frase. Usei a mesma sequência de notas, mudei a velocidade, a quantidade delas se repetia ou não. Então, o improviso livre, que é isso que eu quero que vocês entendam. Você vai experimentar sabores, você vai estudar, você vai ouvir, e tem que fazer assim, como se fosse uma escolinha de futebol, uma artes marciais, natação. Você faz todo o treino técnico, estuda e tal, e fica livre na piscina, e vai bater bola e sai na porrada, para você botar em prática aquilo que você está estudando. Então, você aprendeu movimentos que têm um efeito, né?
Não adianta fazer escolinha de futebol e daí deitar no meio do campo. Esse movimento não tem um efeito. Tá? Esses movimentos aprendidos no instrumento, o que ocorre? Tem sabores e te indicam uma direção sonora. Então, esse livre, como se fosse um esporte, uma conversação numa linguagem, numa luta, você está colocando em prática e percebendo os resultados disso. Correto? Então, o primeiro passo seria: faça algo livre, espontâneo, mas se force a tocar no mínimo 5 minutos livre, sem regras. 5 minutos. 10 melhor ainda. Porque o que você vai fazer? Você vai se mover, experimentar, e depois de 1 minuto, 2 fazendo a mesma receita, nem você vai aguentar mais repetir a mesma ideia. Opa, vou mexer o dedo tal. Eu vou pular. Eu vou subir, eu vou descer. Então eu resumiria a melodia, o instrumento melódico, em apenas 3 movimentos. Não estou falando de escalas, arpejos, harmonias, teoria, ler partitura, estudar de ouvido, mas tudo se resume em 3 movimentos, em que direção a minha melodia se move, sendo que ela pode ser zigue-zagueada, né, se ela sobe ou se ela desce. Que interessante. E em que velocidade, se isso eu estou fazendo rápido ou estou fazendo lento. Só um segundo. Que coisa. Quase caiu o negócio ali. E, então, direção, velocidade e distância. Parece meio simples. Não é. Nisso envolve tudo que você faz. Porque a velocidade pode ser lenta. De onde saiu essa ideia? Essa ideia saiu de eu tocar uma escala devagar, ascendentemente. Né? Eu poderia fazer isso veloz, ascendente. Que interessante. Eu poderia fazer isso, em vez de notas próximas, lento, com notas longas. Perceberam? Eu poderia fazer isso rápido. O que acabou ocorrendo? Cria-se sabores e ideias quando eu estou fazendo isso. Certo? Então, quando você começa a fazer isso, quanto mais você faz, mais você aprende. Tem técnica, tem tudo. E misturar esses elementos. Então, isso pode ser feito em qualquer gênero. Com uma escala, como eu estou fazendo neste funk. Percebeu que eu usei a mesma ideia? O efeito sonoro, como foi legal? Eu poderia usar aquela frase em terças que tem na música Asa Branca, do Luiz Gonzaga, né? Que interessante. Então, eu poderia usar esse movimento, só que não numa diatônica. Caiu bem, né? Vocês perceberam? E esse tipo de coisa você vai aprendendo. Então, você tem que fazer. Mas que coisa que não quer parar no lugar. 1 segundo, por favor. Eu falando e quase caindo. Essas coisas devem ser estudadas, né? Por experiência. Você ficar 10 minutos tocando livre, tentando não se repetir. E por realmente estudos práticos. Decorar música, tirar música de ouvido, estudar partitura, estudar escalas, intervalos, harmonia. Todas essas coisas devem ser feitas e bastante. Porque você vai tendo um arsenal, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui. Eu não falei que eu fiz essa frase ali? Então, agora eu vou mudar a frase, mas num outro gênero. Olha só que legal. Eu soube, então, fazer solos sozinhos. Sozinho, né? Gostei desse final, que interessante. É aquela frase, é aquilo tal. Você tem que estudar tempos
também você tem que estudar escalas, você tem que estudar harmonia, são coisas que devem ser sempre feitas. Então, eu vou fazer aqui agora a mesma coisa que eu fiz na outra música, usando uma escala diferente, num gênero diferente. Observe. Perceberam que eu fiz a mesma frase? Eu desço mais e volto menos, mais ou menos isso. Né? Então eu vou aprendendo os sabores dessas coisas e vou fazendo essas coisas ficarem no meu vocabulário. Então eu improviso sozinho, eu improviso numa base de uma escala só. Enquanto isso estou decorando música, tirando música de ouvido, treinando a técnica, em teoria, digamos, escalas, arpejos, intervalos, harmonia, e a criatividade sozinho e, posteriormente, numa música. Tento achar o tom da música, tento fazer frases vinculadas ao tempo. Você aprende que dá para fazer o tempo, então, por exemplo, olha só que legal. Quando você faz algo com o tempo, você aprende que cadê, tá aqui, ó. Você aprende que o tempo define uma certa forma. Então, se eu tocar notas aleatórias, uma por tempo, notar como ficou musical? Duas por tempo. Um, dois, três. Um, dois, três, um, dois. Quatro. Né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, quando você estuda isso, então, você pode estudar isso para ter uma noção das durações das notas com os tempos. Mas normalmente você vai aprendendo isso, decorando música, tirando de ouvido, fica intuitivo. Só que esse estudo, então, de tempos e células rítmicas, vai te ajudar muitíssimo. Porque daí você tem uma coisa já sendo direcionada. Eu poderia fazer uma célula rítmica diferente, ó. Uma célula, mudei as notas, sequência, escala, intervalo, vou criando melodias. Então, quando você ouve uma música, ela tem um tempo. Opa, cadê o som? Um, dois. Só notas de um tempo. Notas de meio. Notas de quatro tempos. 3, 4. Parou bem na hora. Você está percebendo que você consegue fazer experiências com o metrônomo e experiências com a própria música, se você definir o tempo. Não tem erro, porque a tendência de quem não toca e não tem experiência é fazer, mesmo que saiba a escala, algo sem o tempo. Tudo bem que existem tempos loucos, tempos quebrados, sincopados e tudo, mas fica musical. Se você ficar assim, tá desfora. Ok? Espero que vocês tenham acompanhado a ideia. Porque você tem que fazer isso, então, num improviso livre, sozinho, não interessa a sequência de notas. Você tem que buscar fazer isso. Então, o estudo estude escala, estude técnica, teu sopro, partitura, divisão musical, teoria, harmonia, arpejos, intervalos, vai adquirindo conhecimento e um arsenal técnico-teórico. Vai treinando teu ouvido, tirando músicas de ouvido, montando um quebra-cabeça no escuro, digamos assim. Copie quem está tocando, tire tudo que aquele cara está tocando, acha uma nota longa,
depois 2, 3, 4 e uma frase complexa. Improvisa sozinho, improvisa em cima de uma música com uma escala só, improvisa em cima de uma música com mais de uma escala, como por exemplo essa bossa aqui que tem mais escalas. 1, 2, 3, 4. São várias escalas, eu consegui intercalar as tonalidades e fazer fraseados. Viram que eu fiz a frase inteira? Nossa, encaixado no tempo, movimentos musicais que funcionam. E isso acaba ficando, então, posteriormente, desenvolvido para você conseguir fazer coisas com uma música, em vez de uma escala só, você fazer música com várias sequências de acordes. E isso existe em músicas complexas, muito complexas. Choro, bossa nova, jazz. Alguns exemplos em que a harmonia é riquíssima. É uma colcha de retalho de misturas de escalas que você tem que aprender a caminhar de acordo com o colorido. Ok? Vou fazer isso num teminha bem conhecido aqui. Perceberam que eu usei a frasezinha novamente, que eu estava encaixado no tempo, frases com bossa. Lembrei Garota de Ipanema, então o que acontece? Eu tenho ingredientes que eu vou usando numa sequência harmônica que vai variando. Então, é o mais complexo que eu citei agora. Espero que vocês tenham entendido isso, porque você precisa treinar de algo livre, solitário, a algo livre, simples, para depois algo complexo. Né? Numa graduação, claro, você pode fazer experiências com coisa complexa para ver como fica, você não tem um policiamento. Existem algumas coisas estéticas, mas você deve tentar de tudo. Né? Espero que tenham gostado da minha live. Semana que vem, mais na terça-feira, 19 horas, acredito eu. Aguardo vocês na próxima quarta. Lembrando que essa live é apoio Companhia dos Tapetes do meu mentor, Jorge, microfone Estúdio Esmaga, o amor da minha Nayara, graças ao Deus Altíssimo. Terça, 19 horas, eu aguardo vocês. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Obrigado, gente.